Cumprimentos os amados irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? A chuva cai lá fora, mas vai ser chuva de bênção aqui dentro. Tu crê, irmão? Eu peço para que os irmãos abram no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 1, no seu versículo de número 40. Enquanto os irmãos vão abrindo as vossas Bíblias, eu quero externar meu agradecimento, primeiramente a Deus, recém-completado mais um ano de vida. Quero agradecer cada irmão que me mandou mensagem, dizer que realmente nós somos a família das famílias. Vocês transformaram o meu dia mais feliz, mais alegre, e eu louvo e engrandeço o nome de Deus. Agradeço também a vida do pastor Fábio e da pastora Patrícia, os nossos líderes, e também agradeço também o pastor Bruno, o presbítero Dinei, que tem feito um trabalho maravilhoso com essa juventude. Você que encontrou, irmãos, diga amém. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo número 1, no seu versículo de número 40. A minha versão vai dar um epígrafo dizendo a limpeza de um leproso. Versículo 40 vai dizer: e vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, e lhe dizendo: se tu quiseres, pode purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu a sua mão e tocou, e disse: eu quero. Repita comigo, irmãos, eu quero. Repita de novo, eu quero. E tendo ele dito isso, imediatamente a lepra saiu dele, e ele foi purificado. E advertindo-lhe severamente, logo despediu, dizendo: olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Você que pode se assentar, glorificando a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nós acabamos de ler, um texto na qual Marcos está escrevendo, e é interessante que todo texto vai sempre haver um contexto. E agora Marcos ele está escrevendo esse contexto, mostrando o início da trajetória ministerial de Jesus. Ele está dizendo acerca dos primeiros passos de Jesus. É bem verdade que o ministério terreno de Jesus começa com 30 anos. E agora Marcos, no capítulo 1, está descrevendo os primeiros passos na qual Jesus vai fazer. E interessante que Marcos vai dizer que Jesus ele adentra por Cafarnaum. E esse dia era um dia de Shabá, ou seja, era um sábado. Tendo em vista que todo judeu sempre, costumeiramente, vai para a sinagoga aos sábados, Jesus entende isso como uma boa oportunidade, tendo em vista que o ministério dele está iniciando agora. É uma oportunidade dele começar a pregoar as boas novas. É uma boa oportunidade para ele pregoar o evangelho do reino, que nós falamos até os dias de hoje. Tendo em vista que nós estamos falando para uma igreja que gosta da palavra, uma igreja que gosta de frequentar a escola bíblica dominical, é bem verdade que sempre o principal da sinagoga ele vai abrir a Torá e ele vai fazer uma explanação do texto. E após ele fazer a explanação do texto, ele começa a dividir oportunidades para que outras pessoas possam também abrir a Torá, ler a palavra e fazer uma explanação. Jesus entende isso como uma oportunidade para que ele possa falar. É interessante que aquilo que eu e você consideramos oportunidade, eu já quero dizer que para Jesus ele já começa a entender que isso é propósito. Aquilo que eu e você consideramos como uma oportunidade,
um lugar de fala. Jesus está entendendo isso como um propósito. É bem verdade que Jesus ele começa a falar. E aqueles que estão acompanhando ali, eles estão maravilhados pelo que Jesus está falando. Só que a Bíblia vai dizer que não tardou. Levanta um homem com uma voz. Esse homem possesso por um espírito imundo. Esse homem vai testemunhar acerca de Jesus e vai dizer: o que vieste fazer aqui? Vieste aqui fazer o quê? Destruirmos nós? É bem verdade que toda vez que nós nos colocamos dentro da posição para cumprir o propósito, sempre vai haver um levante. O problema é que nos dias de hoje, muitas das vezes nós ficamos sem discernimento e acreditamos que os levantes são apenas pessoas nos afrontando. E muitas das vezes nós estamos discutindo com o demônio em casa, nós estamos discutindo com o demônio no trabalho, nós estamos discutindo com o demônio até na igreja. Mas a nossa briga não é contra a carne e contra o sangue. A nossa briga é contra os principados e a potestade. O problema é que quando nós estamos inseridos dentro de um propósito, aí sim, aí é certeza que os levantes do inimigo começam. É um momento na qual o inimigo começa a levantar contra mim e contra a tua vida. Só que eu louvo e engrandeço a Deus, que Deus repreende. E Deus lança uma palavra sobre aquele homem e diz: cala-te. E Deus manda se calar o demônio. Só que interessante, que o demônio ele não se cala. O demônio, ele, ainda que ele tenha caído, mas ele continua falando. Talvez para quem lê, está achando que Jesus, será que realmente Jesus tem autoridade para poder fazer com que o demônio venha se calar? Só que no original aqui não é o calar de fechar a boca. Aqui o original está dizendo sobre manietado, está repreendido. E ele cai gritando. Eu quero te dizer que esses gritos não é apenas os levantes do inimigo, é só o grito da derrota. É só os últimos gritos da derrota dele. Ele pode até ter se levantado com voz, falar da minha e da tua vida, mas eu quero te dizer que o mais valente chegou na casa, e ele está aqui no nosso meio. Ei, não quero saber o que tem se levantado contra a tua vida, mas eu quero te dizer, está firmado dentro do propósito, fica tranquilo, é os últimos gritos dele. Ei, esse na tua casa é os últimos gritos, no teu trabalho é os últimos gritos, todo levante de Satanás é os últimos. É interessante que agora se cumpre a palavra, e não tardou. Com o próprio Cristo, mal ele começou o ministério dele, já se tem um levante. Quem dirá contra mim, contra a tua vida? Só que agora, a Bíblia vai dizer que Jesus segue falando. E aqueles que estão ouvindo estão maravilhados, porque Jesus fala com autoridade. Porque os escribas da sinagoga, eles falam as suas doutrinas, mas não têm autoridade. Jesus está falando e demônio está caindo. Jesus está falando e pessoas estão sendo curadas. Quem está observando não está entendendo. Mas eu quero te dizer que chegou o tempo que Deus vai derramar da autoridade e do poder dele na sua igreja. Ei, chegou um tempo que não adianta, porque na sinagoga entrava endemoniado e saía endemoniado, entrava enfermo, saía enfermo. Mas aqui em Siloé em Chamas não vai ser assim. Aqui em Siloé em Chamas tem um poder, tem autoridade derramado sobre as vidas. Porque como foi feito pelo grito aqui, porque operando o Senhor. Porque quando ele opera, ninguém pode impedir. E agora estão olhando para ele e estão maravilhados. Estão olhando para ele e não estão entendendo. Mas Jesus faz dessa forma. É o sinal de que ele está na casa. E ele está aqui essa noite.
você teria todos os motivos para não estar aqui. Quem está lá fora está pensando, por que aquele povo está reunido? Uma chuva dessa, vão ficar molhados, vão ficar resfriados, mas nunca vão entender o poder e a autoridade que é derramada aqui nesse ambiente, aonde a pessoa entra com um diagnóstico de morte e sai daqui com a sua cura. Deus agora continua derramando sobre as vidas, Deus. Só que agora Jesus continua o seu ministério. E Tiago e João vai levar Jesus até a casa de Pedro. A casa de sogra de Pedro. A Bíblia está dizendo que ela está enferma. A Bíblia vai dizer que ela está com uma febre. Só que para a gente ler isso, parece que para os dias de hoje é algo muito tranquilo. Porque a gente tem uma campanha de vacinação. Hoje a gente tem analgésico, hoje a gente tem anti-inflamatório, hoje a gente tem antibiótico. Só que naquela época não era dessa forma. Lucas vai dizer com mais detalhe, vai dizer que a febre era alta, tendo em vista todos os níveis de febre. Existe a febrícula, existe a febre moderada, existe a febre alta, existe a febre muito alta. Lucas está dizendo que essa mulher estava com a febre alta. E nós sabemos que toda febre, muitas das vezes, ela vai acarretar em outras situações. Tem pessoas que têm delírios, tem pessoas que convulsionam. E a palavra está dizendo que essa mulher, ela está deitada, essa mulher está prostrada. Mas Tiago e João levam Jesus até lá. E Jesus entrou na casa. E quando Jesus entra na casa, toda enfermidade tem que bater em retirada. Quando Jesus entrar na casa, o cenário muda. Só que o mais interessante é que Jesus em nenhum momento fala que ela está curada. Jesus simplesmente toca e levanta ela e ela está sarada. Não, você perdeu uma oportunidade de dar um glória a Deus. Eu quero dizer que Jesus não precisa nem falar, basta ele tocar. Basta ele simplesmente colocar o pé dele dentro da casa, que o cenário vai mudar, o cenário de morte vai mudar, o cenário de enfermidade vai mudar, porque Jesus chegou. Jesus pega essa mulher. Isso aqui é maravilhoso. É um motivo para você dar um glória. Missionário Ronivaldo, quando ele levanta, a sogra de Pedro, ela fica curada. E a palavra diz que ao ela levantar, ela já começa a servir. O milagre aqui maior nem é a cura. O milagre aqui é Jesus colocando tudo no lugar e permitindo que a mulher possa servir. Tem pessoas que não entendem porque Jesus tem pressa em ministérios aqui, mas chegou ontem, foi curado ontem e agora já está servindo. Fica tranquilo, foi Jesus que te curou. Foi Jesus que vivificou o ministério na tua vida. O maior milagre aqui nem é a cura. O maior milagre aqui é Jesus colocando tudo no lugar, a casa. E essa noite é noite de Deus colocar tudo no lugar. É noite de Deus de colocar tudo no lugar, em todas as áreas. Interessante que agora os discípulos estão dormindo e Jesus ele sai. Antes do amanhecer, Jesus sai. E os discípulos, ao acordarem, os discípulos estão: aonde está ele? Aonde está Jesus? E os discípulos estão procurando. Interessante que a multidão também está procurando. Pessoas enfermas estão procurando. Pessoas querendo uma palavra estão procurando. Só que Jesus vai para lugares ermos na Galileia. Sai de Cafarnaum, vai para a Galileia. E os discípulos agora estão indo de encontro a Jesus e encontram Jesus. E os discípulos começam a dizer a ele: por que o Senhor está aqui, a multidão te espera?
Porque o Senhor está aqui, tem uma multidão te gritando. Mas quem disse que Jesus é movido a gritos simplesmente? Quem disse que o ministério de Jesus está findado em um lugar somente? O ministério de Jesus não é igual de João Batista, que é somente em um lugar, não. De Jesus, não. Jesus opera em sinagoga, Jesus opera na casa, Jesus opera no deserto, Jesus opera pelo caminho, Jesus opera e opera. Porque Jesus não vai em busca das coisas que nós buscamos por vaidade. Jesus, ele não é dessa forma. Por isso que muitas das vezes havia uma cura, havia uma palavra e ele saía pela tangente. Jesus não precisava do oba-oba. Ele era simples, ele era humilde. Mas ele nunca reteve. Ele nunca reteve a mão para abençoar aquele que buscou com o coração contrito e com o coração quebrantado. Ele nunca. Só que agora Jesus, ele vai para Galileia e pelo caminho um leproso avista Jesus. Esse leproso na qual acabamos de ler. É interessante que Marcos, Davi, Mateus e Lucas, eles são evangelhos sinóticos. E por eles serem os evangelhos sinóticos, eles vão tratar sobre as mesmas histórias, com olhares diferentes, falando para públicos diferentes, mas eles vão narrando a mesma história. Marcos, na qual nós estamos lendo, está dizendo que é um leproso. Agora Lucas não, porque Lucas é médico, e como médico, presbítero Dinei, ele vai falando mais detalhe. E como médico, ele vai detalhando, e ele vai dizer que esse homem estava coberto por lepra. Mas espera lá, evangelista Wagner, qual é a diferença do leproso para alguém coberto por lepra? Ei, uma mancha pequena já é alguém leproso. Mas coberto de lepra? Coberto de lepra? Coberto de lepra, a pessoa já está em um estado muito avançado. A orelha está caindo. O nariz está despencando. E esse homem se encontrava desse jeito, coberto por lepras. Irmãos, pegando um pouquinho no gancho na qual o Davi falou, ele leu na epístola de João, e João vai dizer: filhinhos. Com muito carinho com a igreja, eu vou falar da mesma palavra que João. Eu vou tratar a igreja como filhinhos. Porque a lepra no mundo espiritual, ele é caracterizado o pecado. Porque o pecado e a lepra, ela tem um modus operandi muito igual. Porque o pecado, ele afasta e mata. E a lepra afasta e mata também. O pecado, ele afasta e mata. E a lepra afasta e mata também. Eu não sei se você está entendendo o que Jesus está querendo falar essa noite. Porque na Síria, que representa o mundo, pode ser leproso e ficar em casa. Porque na Síria pode ser leproso e vestir armadura de general, mas em Israel não. Na Síria é permitido, no mundo é permitido, mas em Israel é afastado. Porque aquilo que eu tolero me contamina. Porque se eu tolerar, eu me contamino. E sabe qual é a função? Afasta.
vai para a colônia de leproso. A realidade é essa. É interessante que o termo da lepra é descascar. E agora esse homem, ele está recluso da sociedade. Se tinha família, não pode ficar com a família mais. Se tinha trabalho, não pode ficar mais. É interessante que esse homem, ele avista uma oportunidade. E essa oportunidade é a oportunidade que alcançou muitos de nós aqui. Porque ela tem nome. Essa oportunidade tem nome. O nome dele é Jesus. Ele entende que a situação dele não dá. Os médicos não iriam curar ele. Medicamento não ia curar ele. A única coisa que podia purificar ele era o próprio Cristo. E interessante, dentro disso tudo, que ele agora dá um ensinamento para mim e para a tua vida. Porque ele vai ao encontro de Jesus e ele chega de uma forma em adoração. Mateus vai dizer que ele chega como um adorador. Porque nós lemos, ele está dizendo se tu queres. Ele está dizendo para Jesus se tu queres. Se tu queres. Diferente daquele pai, daquele filho lunático, que aquele homem disse, tu podes. Mas ele não, ele está dizendo se tu queres, porque ele sabe que Jesus pode. Ele sabe que Jesus tem todo o poder. Então, irmãos, ele vai de encontro. Ele vai de encontro a Jesus. E ele lança uma palavra dizendo, se tu queres. E Jesus agora vai falar, eu quero. É interessante que, se você ler o capítulo 1, muitas vezes é Jesus que vai ao encontro da pessoa. Mas ele aqui, ele foge totalmente da realidade. Dentro do capítulo 1, é ele que vai ao encontro de Jesus. Porque a lepra, ela afasta, ela mata. Para o mundo espiritual, o pecado afasta, o pecado mata. Mas tem um que tem um poder de purificar. E ele chega se prostrando e adorando a Jesus e diz, se tu queres. Se tu quiseres. Só que Jesus está querendo essa noite dizendo, eu quero. Eu venho como boca de Deus nessa noite, irmãos. Teve pessoas que levantaram um propósito essa semana. Pessoas que até jejuaram essa semana, acreditando que Jesus chega, é um basta, preciso que tu fala comigo. Ouviu muito não na vida, mas eu quero te dizer que Jesus está dizendo, eu quero. Eu quero. É interessante que eu lembro um pouco daqueles leprosos no cerco de Samaria. Porque os leprosos, eles estavam ali numa situação, porque se eles ficassem, eles morreriam. Agora, se eles fossem, eles morreriam. Então, entre ficar e morrer, e prosseguir e morrer, melhor tentar morrer tentando. Porque evangelho é assim, evangelho não é teoria, evangelho é prática. Eu não posso ficar baseado simplesmente numa teoria, eu preciso ter ação também. Porque não adianta toda palavra que sair daqui, se você não tomar posse, vai ser simplesmente mais um culto. Mas essa noite não é mais um culto. Essa noite é culto de libertação. É culto de cura. É culto de purificação. E Jesus está querendo purificar pessoas aqui. Ele não se aproxima pedindo, ele se aproxima adorando.
Só que ele reconhece quem é Jesus. Porque todo o cenário da nossa vida vai determinar qual é o tamanho de nosso Deus. Porque todo o cenário na qual muitas das vezes nós nos afligimos, nós nos entristecemos, nós queremos entregar tudo. Irmãos, me perdoa o que eu vou falar, mas você está colocando o teu Deus como bem pequenininho. Você está colocando Deus de um tamanho que Ele pode caber dentro de uma caixa de um sapato. Mas o nosso Deus não. Não é esse cenário que vai fazer você querer parar. Não é esse cenário que vai fazer você retroceder. Não é esse cenário que vai determinar quem vai ser você no futuro. Eu quero dizer essa noite, irmãos, o teu Deus tem a chave que abre toda a porta. E ninguém tem a possibilidade de fechar. Como foi falado, operando Ele, ninguém pode impedir. É engraçado que me lembra um pouco Maria. Porque Maria vai dizer para o anjo: eu nem conheço o varão. Aí o anjo vai dizer para ela: o Espírito Santo descerá. E o poder do Altíssimo te envolverá. E aí ele termina assim dizendo: porque para Deus nada é impossível, porque para Deus nada é impossível. Irmãos, se Jesus disser para você: eu quero essa noite. Irmãos, eu não vou ser leviano de dizer que Jesus vai dizer: eu quero para todo mundo. Mas se for essa noite que Ele está dizendo para você: eu quero. Porque muitas das vezes depende muito mais de nós do que dele. Porque Jesus, Ele precisa de uma ação para poder ter uma reação. Já viu Jesus dizendo para alguém: o que você quer? Ele sabe o que você quer, mas Ele quer ouvir da tua boca o que você quer. Ele quer ouvir da tua boca o que você precisa. Ele quer ouvir da tua boca quais são as portas e as janelas que precisam ser fechadas. Porque tudo começa com uma mancha. Só que muitas das vezes vai evoluindo. E quando vai ver, está tomado por lepra. E eu não estou falando do estereótipo externo não, tá? Porque você está muito bonito essa noite. Eu estou falando internamente mesmo. Eu não estou falando de forma externa, não. Jesus não está querendo moldar a estética aqui, não. Jesus está querendo moldar caráter. Jesus, Ele não está querendo moldar a estética, não. Isso aqui não é a harmonização facial de Cristo, não. Ele está moldando mente essa noite. Ele está moldando olhos essa noite. Ele está moldando corações essa noite. E o que precisa ser moldado essa noite? A temática fala de Davi. Todo mundo sabe o erro de Davi, não precisa nem falar. Mas Davi, quando ele vai falar a Deus, ele não pede para que não tire a coroa dele. Ele não pede para que tire o dinheiro dele. Ele não pede para que não tire a posição dele. Ele não pede para que não tire o reinado dele. Ele pede: não retira de mim o teu espírito. Não retira de mim o teu espírito. Só que agora a Bíblia vai dizer que Jesus, movido de compaixão, estende a mão e toca. Só que quem está
está observando está dizendo, vai ficar contaminado. Porque leproso precisa ficar isolado. Leproso precisa ficar afastado. E quando o leproso está tendo contato com alguém que é saudável, precisa se identificar como leproso. Ele vem andando dizendo imundo, 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 imundo. E não é para poder envergonhar ele não, é para poder ele se identificar. Eu imagino ele dizendo imundo, imundo, imundo. E quem está olhando está dizendo, eu não vou chegar perto. Eu não vou tocar. Pessoas indo embora. Pessoas se afastando. Pessoas não dando crédito para o próximo. Vira para esse irmão que está do teu lado e diz assim, muitas pessoas foram embora, né? Muitas pessoas foram embora, né? Mas teve um que ficou. Mas teve um que ficou e o nome dele é Jesus. Porque quem está saudável perto de leproso é meio complicado, porque o papo é diferente. É a direção dos jovens. O assunto é diferente. Porque quem está saudável não dá para poder ficar andando com quem está leproso. Porque leproso tem assunto de doente e saudável não tem. Leproso está preso no presente, saudável não está. Porque se você quer ficar preso no presente, fica. Eu não, estou focando no alvo, no futuro. Eu estou focado na maior promessa que Cristo fez para a minha vida, que é a vida eterna. Quem está saudável está focado no futuro, não está focado no momento. Quem está leproso foca no momento. Agora é o saudável. Só quem é saudável. Só quem é saudável. Oh, Deus! Ah, Senhor! Só que quem está olhando está dizendo assim, vai tocar, vai ficar contaminado. Se tocar, vai ficar contaminado. Agora Jesus é movido de alta compaixão e Jesus toca. Só que Jesus não vai tocar da forma que eu e você estamos pensando. Me toca, pastor. Não é esse toque aqui. O toque que Jesus dá no leproso é esse aqui, ó. Jesus está abraçando o leproso. Irmãos, essa noite, Jesus está mandando dizer para poder sentir o abraço dele. Que toda condenação, que todo dardo inflamado do inimigo, que toda palavra dizendo que você não é digno de estar nesse ambiente aqui, Jesus está te abraçando. Quem está olhando de fora está dizendo vai ficar contaminado. Mas quem disse que Jesus vai ficar contaminado? E o homem fica purificado. O homem não é curado, o homem é purificado. Porque se a palavra diz que ele é curado, está dizendo sobre uma condição somente externa. E pecado não é condição externa que é tratado. É interno. Essa noite é a noite de purificação. Não vou dizer que é a noite de cura não, é a noite de purificação. É no outro nível, é no outro ambiente. Jesus está jogando para um outro ambiente. Tem pessoas que entraram aqui dizendo, vou dar um basta. Eu não quero mais. Só que Jesus está te convidando essa noite, irmãos, para sentir o toque dele, o abraço dele. Aquele que não estava dormindo vai voltar a dormir. Aquele que estava dependente de medicamento, ei, irmãos, para dormir,
Porque a paz dele excede todo entendimento, irmãos. Só que agora Jesus, ele é tão diferente, que ao ele purificar esse homem, ele não está olhando para uma condição do nariz, da orelha. Ele está olhando o ser. Só que a Bíblia está dizendo aqui que ele é movido de grande compaixão. E isso fica um grande ensinamento para nós. Porque muitas das vezes nós somos até movidos de compaixão. Nós oramos por pessoas. Nós oramos por lugares. Mas muitas das vezes nós não temos ação. Se compadecemos da dor do próximo, mas não fazemos nada para poder mudar o cenário. Só que Jesus, ele não simplesmente se comove, não. Ele não simplesmente é movido por compaixão, não. Porque ele também tem ação. Porque evangelho também é evangelho de ação. Evangelho também é evangelho de atitude. Não adianta ver o enfermo, orar pelo enfermo e não assistir o enfermo. Não adianta se compadecer da história de alguém com situação de rua e não se compadecer. Porque nós fomos chamados como luz e sal da terra. Nós fomos chamados para poder fazer a diferença. E agora Jesus, por fazer a diferença, ele restaura esse homem. Esse homem é completamente purificado. Ou seja, ele não é curado, mas ele é purificado. E agora, não se espante, porque muitas das vezes, quando se age com uma purificação, alguns ambientes já não ficam mais propícios para nós. Algumas pessoas já também não é para ficar mais no nosso convívio. Muitas das vezes nós não entendemos porque pessoas partem. É porque muitas das vezes as pessoas não estão alinhadas por dentro do propósito. Porque ao Jesus purificar, não adianta ficar com o mesmo cenário. Não adianta ficar nas mesmas rodas. Não adianta ficar cercado pelas mesmas pessoas. Mas eu profetizo que Deus irá colocar pessoas alinhadas ao teu propósito. Que Deus vai colocar pessoas que irão elevar o teu ministério, elevar a tua intimidade com Jesus, elevar a tua... Jesus! Não é sobre quem eu fui, é sobre quem eu vou me tornar. Não é sobre o que eu estou vivenciando no momento, é sobre o que eu quero vivenciar daqui para frente. Se coloca de pé, irmãos, já está estourando o tempo. É interessante quando Jesus toca nesse homem, e esse homem é purificado, Jesus dá uma ordenança para ele. Jesus disse: vai, apresenta-te ao sacerdote, para se fazer cumprir a lei. Porque o sacerdote nessa época aqui, ele era como uma autoridade sanitária. Ele observava quem era o leproso e permitia, se tivesse realmente purificado, retornar para a sociedade. E agora esse homem, ele vai até o sacerdote. Eu imagino ele se despindo. Eu imagino ele se olhando. E a sua pele totalmente transformada. Eu imagino ele se olhando e tá vendo que não tem mais nenhuma mancha. Não tem mais nenhuma cicatriz. Ele se despide, o sacerdote observando.
Só que interessante que Jesus diz assim para ele: não fala para ninguém. Não conta para ninguém. Me desculpa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Mas como você vai ser purificado e não vai falar para ninguém? Como você vai ser transformado e vai ficar com boca calada? É impossível. Eu imagino pessoas olhando para ele e tá dizendo: você tá pregando? Ele dizendo: não tá vendo que eu tô purificado? Eu imagino pessoas dizendo: você louvando e tá dizendo: não tá vendo que eu tô purificado? Irmão, eu queria convidar você aqui à frente. Queria fazer uma oração de 1 minuto, simplesmente. Porque, irmão, se você ficar com vergonha desse ambiente, me desculpa, você não entendeu nada da mensagem. Porque se tem um ambiente que você não precisa ter vergonha, é esse lugar aqui. Ah, mas o que vão falar de mim não importa. O importa é que você saia daqui essa noite com essas portas, essas brechas, essas janelas, todas elas fechadas. E a partir daqui, você vivenciar o novo de Deus para a tua vida. Já tem 3 corajosas aqui na frente. Mas, irmãos, essa palavra, irmãos, por mais que seja assim tranquilo, mas confronta, irmãos. Eu tenho certeza que confronta daqui para aí. Porque isso corta primeiro na gente. Porque em muitos momentos, irmãos, parece tudo que é simplesmente uma mancha. Parece que se passamos uma pomada, isso vai sair. Só que o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E essa mancha vai aumentando. Eu quero te convidar, irmãos. Você que sentiu no teu coração que você possa vir aqui. Ainda dá tempo, irmãos. Enquanto o pessoal vai louvando, irmãos, ainda dá tempo. Oh, Deus Santo. Oh, Deus maravilhoso, irmãos. Fica ligado, irmãos. Fica ligado, irmãos. Que ainda tem coisa para Deus derramar nesse lugar, irmão. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Ainda dá tempo, irmãos. Tua presença me atraiu. Tem pessoas em lágrimas aqui, irmãos. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta glória, um dia conta glória vale mais que 1000. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deus, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um
E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraídos pela Ainda dá tempo, irmão, ainda dá tempo ainda. Não perca essa oportunidade, irmão. Não saia daqui sem ser orado. Atraídos pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu, e um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu, e um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos, pelas vidas que vieram até aqui à frente? Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? É dessa forma, irmãos, a palavra é liberada, Jesus Cristo transforma, trabalha nos corações, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dos irmãos que vieram aqui em frente, das irmãs que vieram aqui à frente, tem alguém aceitando Jesus? Tem? Uma jovem aqui aceitando Jesus, amém? Você pode aplaudir Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Está aceitando Jesus? Voltando para Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir? Aplaude mais forte, irmãos. Está acontecendo uma festa no céu nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome da irmã. Ana Luísa está aceitando Jesus. E o jovem? O jovem Caio está voltando para Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ana Luísa, né? Repete assim comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Sendo assim, deixo hoje de ser chamada criatura para ser chamada filha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir mais forte, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vou ministrar aqui também na vida do Caio. Caio, né? Senhor Jesus, retorno hoje para a sua presença. Senhor Jesus, perdoa as minhas falhas, os meus erros, e reescreve hoje o meu nome do livro da vida. Sendo assim, desde hoje, ser chamado criatura para ser chamado filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, 15 anos voltando para Jesus. Caio, você aceitou Jesus? Quantos anos? Quantos anos? Com 10 anos? Aceitou Jesus com 10 anos, irmãos. Se afastou, entende assim, e está retornando. Louvado seja o nome do Senhor, amém? É seu filho, irmão? É seu filho? É? Louvado seja o nome do Senhor. Preserva, irmãos. Está aceitando? Retornando? Como é seu nome?
Cícero Lima de Souza. Senhor Jesus, reescreve o meu nome no livro da vida. Sendo assim, deixo hoje de ser chamado criatura para ser chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aplauda Jesus nessa noite. Amém?